Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como fazer uma ponte H usando só transistor de junção, sem usar os tradicionais drivers da família IR. Vou fazer a festa dos makers. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Veja que simplicidade! Vou descrever todos os detalhes para você. Nessa versão eu montei para uma fonte de 5 volts, usando transistores de potência PD140 e BD139 para 1,5 A. Você pode montar para outras tensões. É só calcular a resistência de entrada R6 e R5 para uma corrente de 20 mA. Na base dos transistores Q5 e Q6, você pode montar esse circuito para transistores até 5 A ou adaptar para correntes ainda maiores. Agora vou explicar tudo bem explicadinho. Os 4 transistores de potência são Q1, Q2, Q3 e Q4, formando uma ponte H clássica. Quando ligar Q1 e Q4, o motor roda no sentido horário. O positivo vai aparecer do lado do coletor de Q4. Quando ligar Q2 e Q3, o motor roda no sentido contrário, o sentido anti-horário. O positivo vai aparecer do lado oposto, no coletor do transistor Q3. Para mostrar o acionamento, é melhor olhar somente uma metade da ponte H. Para acionar os transistores de potência, o primeiro transistor a ser acionado, o transistor de entrada, é o transistor Q5. Para ligar o transistor Q5, basta enviar um sinal positivo para a entrada. Aqui eu estou simulando com a chave CH1. Se for usado outra tensão de acionamento, a resistência de base R6 deverá ser recalculada para limitar a corrente de base em 20 mA. Quando o Q5 conduzir, fecha o caminho da corrente de base do transistor PNP Q3. A base do transistor NPN Q2 está polarizada direto via o diodo D4 e a resistência R4. Note aqui um detalhe importante. Para a corrente chegar na base de Q2, o transistor Q6 deve estar desligado. Ele só será ligado quando o motor for ligado no sentido contrário, desviando a corrente da base de Q2, desligando tudo. Esse é um circuito de segurança que evita que os dois lados da ponte sejam ligados juntos, o que seria uma calamidade. Teríamos cheiro de ampere queimado. Então, se nenhuma entrada estiver acionada, o transistor Q2 estará ligado, polarizando direto via D4 e R4. Assim, ele estará sempre ligado. Com os transistores Q3 e Q2 ligados, a corrente circula pelo motor que começa a girar em um sentido. O outro lado da ponte segue o mesmo raciocínio, é um espelho. Observe os diodos de supressão, são importantes, especialmente se a ponte for controlada por PWM. Eu coloquei 2 LEDs em oposição no circuito para indicar o sentido de acionamento, só para dar um charme. Então, pensando nos 2 circuitos funcionando, ao ligar essa ponte H, os 2 transistores NPN ligados no terra saem ligados. Eles estão sempre polarizados. Veja a corrente de polarização. Isso tem o efeito de um freio quando o motor é desligado, fazendo o motor parar quase imediatamente. Mas cuidado! Se o motor for muito grande, então é bom colocar uma resistência em série para limitar a corrente de frenagem. Esse circuito de freio também dificulta que o motor tente girar sem ser acionado. Em algumas aplicações, isso é muito importante. Essa versão pode ser usada no controle de um motor de robô, que é uma aplicação bem interessante para esse circuito. Veja no vídeo. Para o controle de motor, você inclusive poderá usar o PWM tranquilamente e controlar a velocidade além da direção. E com uma segurança a mais, o circuito de segurança vista pouco, que impede que os 4 transistores da ponte sejam ligados juntos. Note que a tensão de acionamento é totalmente independente da tensão do motor. As fontes podem ser diferentes, mas os terras deverão ser interligados. Cuidado com a isolação. Se você quiser aumentar a isolação, é só usar um optoacoplador na entrada. A versão deste tutorial é para o acionamento com Arduino com alimentação de 5 volts. Eu montei o protótipo sem usar o diodo de supressão de ruído. O motor era bem pequeno, mas na prática não podem ser esquecidos. Veja agora o professor Bairros testando esse circuito com uma fonte de 5 volts. Veja o acionamento do motor nos 2 sentidos. Eu ainda aciono as 2 chaves ao mesmo tempo para provar que nada explode. A corrente não será zerada, mas ficará controlada. De qualquer forma, o circuito de controle deverá evitar que isso aconteça.
Você viu nesse tutorial uma forma simples de montar uma ponte H, mas muito segura e sem usar nenhum driver complicado. Faça bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!